E agora vamos passar para vocês como desenhar e como criar um guia para a cirurgia guiada. Tá? Então o implante já está posicionado. Eu vou bloquear a posição também desse implante. Na opção da ferramenta de dentes, eu vou deixar ele invisível. Aqui nós observamos apenas o intermediário, o espigão. Então também eu vou tornar esse espigão invisível. E essa ferramenta aqui, ao lado do espigão e do cadeado, é para deixar visível o nosso tubo de guia, onde vai ser posicionado a anilha do sistema de implantes selecionado. Aqui no caso nós vamos selecionar o kit de implante customizado, porque aí nós podemos editar de acordo com o nosso sistema as especificações dessa anilha. No caso em questão, nós vamos utilizar o implante da Sim, o implante EpiCut 3.8 por 10. Então nós vamos abrir as especificações das anilhas da Sim. Essas especificações nós vamos passar para vocês. Então está aqui no nosso e-book de anilhas todas as especificações das anilhas da Sim. No caso, nós vamos utilizar um implante EpiCut 3.8 por 10 e nós vamos utilizar a anilha AG50, que ela tem 6 milímetros de diâmetro e 4 milímetros de altura. No software, nós vamos compensar isso utilizando uma altura de 3,5 e, consequentemente, nós vamos compensar isso no offset, que geralmente é 9, a gente vai diminuir também meio milímetro, deixando com 8,5. Então, a gente vai editar as especificações desse tubo de guia para 6.1, onde 6 milímetros é a largura da anilha e 0,1 milímetro é um alívio que a gente dá para a impressora, para que essa anilha encaixe perfeitamente aqui no orifício do tubo de guia. Então, 6.1 de largura, a altura, que é 4 milímetros, a gente vai compensar meio milímetro, deixando 3,5. E se eu for utilizar um offset de 9, eu vou compensar com 8,5. Para compensar esse meio milímetro. Se vocês perceberem, o tubo de guia ele está tocando, né, na gengiva aqui ao redor do dente, o que impediria a adaptação desse guia no paciente. Quando isso acontecer, pessoal, a gente pode alterar esse offset de 9, a gente pode alterar ele para 10,5, que é o caso da Sim. Ele tem altura de 5 e tem altura de 6,5. Em outros sistemas ele tem altura de 9 e também altura de 11. Tá? Então aqui a gente vai alterar ele em 1,5 milímetros. Então, ao invés de 8,5, eu vou colocar um offset de 10, distanciando assim esse tubo de guia da gengiva, me permitindo a adaptação perfeita desse guia. Então, esse é o primeiro passo: alterar as especificações do tubo de guia de acordo com o sistema de implantes a ser utilizado. E após essas especificações do tubo de guia, a gente clica aqui na ferramenta painel de guia e aí desenhar o guia cirúrgico. Então, quando a gente seleciona essa opção de desenhar o guia cirúrgico, eu vou pressionar a tecla Shift. Vocês observam que já muda aqui a setinha, ó, e vai me dar essa opção agora de desenhar
o meu futuro guia. Então eu vou clicando com o botão esquerdo do mouse e vou desenhando, delimitando o meu guia. Eu sempre gosto de deixar aí uns 3 elementos, 2, 3 elementos para a estabilidade desse guia. Então aqui vamos deixar 3 na parte mesial. Sempre venho mais ou menos até a região do equador do dente para dar estabilidade. Nesse dente adjacente ao tubo de guia, eu tenho que dar essa margem aí de pelo menos uns 4, 5 milímetros para o tubo de guia, para esse guia ter espessura suficiente para impressão. Tá? Então aqui já delimitei. Esses pontinhos eu posso editar após estar posicionado. Então, diante disso, eu vou criar agora o meu guia. Então o software está processando a fabricação desse guia. Vamos aguardar. Então aqui nosso guia já confeccionado. Nós vamos observar essa espessura mínima aqui, pelo menos de 3, 4 milímetros do guia, ó. Tá tudo dentro do padrão. Então após inspecionar o guia, a gente pode, através da ferramenta texto em painel de guia, eu posso colocar o nome do paciente, eu vou colocar o offset. No caso aqui a gente alterou de H5 para H6,5. Lembrando que essas especificações é para o implante EpiCut, para o sistema EpiCut da Sim-Implant. Então vou especificar que esse offset foi alterado de 5, que corresponde a 9, ao offset padrão, para o offset de 6,5, que corresponde a 10,5. Então eu vou aplicar texto. E aí também posso nomear de acordo com o nome do paciente. No caso em questão, vamos colocar guia teste. E aí vou posicionar. E vamos também nomear esse guia. Então, após nomear, a gente parte agora para exportação. Então a gente vai aqui em ficheiros e vamos em exportar dados. Então clico em exportar dados, seleciono o meu guia e vou salvar ele numa pasta. E aí o guia está pronto para impressão. Após impresso, a gente vai instalar a anilha e aí o guia está pronto para a cirurgia.